Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida. Eu vou ser bem rápido aqui, bem breve, porque o meu celular não está bom, está travando. Já é a segunda vez que estou tentando aqui e está travando. Então eu vou ser bem rápido e bem objetivo. Eu estou lendo Esdras, capítulo número 8, versículo de número 21. Eu preciso que você dobre atenção nos versículos que eu vou ler. Presta atenção. Esdras 8, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, para que nós humilhássemos diante de nosso Deus, e pedimos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos proteger dos inimigos na estrada, pois eu lhe tinha dito, a mão bondosa de Deus está sobre todos que o buscam, mas o seu poder e sua ira está contra todos aqueles que abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante, eu quero explicar para você o porquê que Esdras, ele está falando isso. Você já conhece a história, então você é o mais objetivo possível. A palavra do Senhor afirma que depois que o povo reconstruiu o templo do Senhor que tinha sido destruído por Nabucodonosor, a palavra do Senhor afirma que depois de ter concluído a obra do templo, o povo começa a voltar da Babilônia para Jerusalém. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a palavra do Senhor vai dizer que o rei Artaxerxes, ele vai deliberar Esdras, juntamente com os homens que estavam ali, com Esdras na Babilônia. Então Esdras, ele vai sair da Babilônia para voltar para Jerusalém, após a construção do templo. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a palavra do Senhor vai dizer que o rei Artaxerxes, ele baixa um decreto falando para Esdras levar utensílios, levar riqueza, e também para o povo obedecer a lei do Senhor. Então Esdras, ele vai sair da Babilônia para Jerusalém. Só que percebe-se um detalhe. Antes de Esdras sair da Babilônia, olha o que Esdras vai fazer. No versículo de número 21, presta atenção. Ali, junto ao canal de Ava. Irmão, o canal de Ava é um rio que ficava na Babilônia. Então percebe que Esdras, ele vai reunir todo mundo nesse rio, antes de partir para Jerusalém. Esse rio de Ava é um rio que fica na Babilônia. Esse rio, ele está localizado justamente na Babilônia. Escuta só. Então Esdras, antes de partir da Babilônia para Jerusalém, ele vai reunir os homens ali que vai com ele para Jerusalém. E ele vai proclamar ali um jejum e vai falar assim, vamos se humilhar diante de Deus. Olha que tremendo. Proclamei um jejum para que nós nos humilhássemos diante do nosso Deus. E pedimos uma viagem segura para nós, nossos filhos e nossos bens. Então peraí, por que que Esdras está falando assim, vamos nos humilhar primeiro e vamos pedir uma viagem segura? Por quê? Porque ele vai sair da Babilônia para Jerusalém. Então ele ia enfrentar adversário pelo caminho. Por isso que ele começou a se humilhar diante de Deus e ele pediu uma viagem segura. Então na sua jornada, ele vai pedir para Deus guardar ele. Segura isso aqui. Porque ele vai sair da Babilônia para Jerusalém. Ele vai retornar para Jerusalém. Então ele vai sair de um lugar para ir para o outro. Então entenda o detalhe. Ele vai enfrentar inimigos pelo caminho. Então por isso que ele vai orar antes de partir. Por isso que a Bíblia diz em Salmos que o Senhor guarda a saída e a chegada. Percebe que ele está orando para quem guarda a saída e a chegada. Ele está pedindo para Deus, Senhor, me guarda pelo caminho. Guarda-me nessa jornada. Vai comigo nesse trajeto. Percebe um detalhe? Ele está pedindo para Deus guardar ele do caminho. Escuta só. Percebe? Olha que tremendo. Quando ele fez essa oração, aí no versículo número 22, ele vai falar assim, eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegeres dos nossos inimigos na estrada. Pois eu tinha dito, a mão bondosa de Deus está sobre nós, e aqueles que o buscam. Mas o seu poder e sua ira está contra todos que abandonam. Por que que Esdras falou assim? Eu tive vergonha de pedir para o rei cavaleiros e soldados para me escoltar, para me proteger. Por que que ele falou isso? Que ele teve vergonha? Porque ele pediu, ele tinha pedido para Deus, ele falou para o rei, ó, a mão de Deus está sobre mim. Então se ele falou que Deus está com ele, se ele fosse pedir para o rei escoltar ele, o rei poderia falar assim para ele, Esdras, você falou que Deus está com você, que a mão bondosa do Senhor está sobre você, então por que você está pedindo ajuda para mim? Por que você está pedindo para mim te escoltar no caminho? Você não falou que Deus está com você? Então por isso que Esdras falou assim, eu tive vergonha de pedir, porque eu disse que a mão bondosa de Deus está sobre mim. Então por isso que eu não pedi para o rei, porque o rei poderia jogar isso na minha face. O rei poderia jogar isso na minha cara. Então por isso que Esdras não pediu ajuda do homem. Por isso que a Bíblia diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nas pessoas.
Só que escuta isso aqui, presta atenção. Olha que negócio tremendo. Quando Esdras, ele não pede a ajuda do rei, ele vai orar. Aí no versículo número 23, ele vai falar assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E ele nos atendeu. Então percebe que ele pediu para Deus guardar ele. Deus atendeu ele. Só que lá no versículo de número 31, presta atenção agora. No versículo número 31, olha o que está escrito. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava, fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós. Ele nos protegeu do ataque dos inimigos e assaltantes pelo caminho. Peraí, irmão, peraí. Vamos procurar entender isso aqui é muito forte. Lá no versículo de número 21, Esdras pediu para Deus guardar ele antes de partir. No versículo de número 31, vai dizer que quando ele partiu, Deus livrou ele do inimigo que estava pelo caminho e dos assaltantes. Então percebe, antes de ele partir, ele orou primeiro. E a oração que ele fez Deus livrar ele do que estava por vir no caminho. Não, vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte. Olha que tremendo, pode ler aí. Versículo número 21. Ele orou primeiro, antes de partir. No versículo número 31, vai dizer que Deus livrou ele do inimigo que estava pelo caminho e dos assaltantes. Então percebe, antes de ele ir, antes de ele sair da Babilônia para Jerusalém, ele ora. Ele não vai partir a sua jornada sem primeiro orar. E a oração que ele fez antes, fez Deus livrar ele do inimigo que estava pelo caminho e dos assaltantes. A oração que ele fez antes de partir, fez Deus livrar ele que estava por vir. Já parou para pensar que a oração que você fez hoje, fez Deus te livrar do que estava por vir no caminho? Filho, você não tem noção da oração que você fez hoje, do que Deus te livrou. Porque percebe um detalhe, ele orou primeiro, antes de partir. E a palavra só vai dizer que no versículo número 31, que a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque do inimigo e de assaltantes pelo caminho. Então percebe, Esdras, ele não vai partir sem primeiro suplicar a Deus. E a súplica que ele fez Deus livrar ele do inimigo que estava pelo caminho e dos assaltantes. Por que assaltantes? Porque Esdras estava levando riqueza. O rei tinha dado prata para ele, o rei tinha dado ouro, o rei tinha dado bens para Esdras levar da Babilônia para Jerusalém. Então o inimigo sabia, os assaltantes também sabiam que Esdras não estava partindo da Babilônia de mão vazia. O inimigo não ataca quem está vazio, o inimigo ataca quem possui, filho, riqueza. Só que percebe um detalhe, Esdras, ele está chamando a atenção dos assaltantes. Por quê? Porque ele estava levando riqueza, filho, tinha ouro, tinha prata com ele. Então Deus livrou ele. Só que percebe um detalhe, olha que negócio tremendo. Billy Graham, ele tem uma frase que eu acho interessante. Ele falou assim: ladrões não roubam casas vazias. Aí Billy Graham disse assim: o diabo não estaria te atacando se você não tivesse algo valioso dentro de você. Porque ladrão não rouba casa vazia, filho. Pode perceber que Esdras não está saindo vazio da Babilônia. Por isso que os assaltantes e o inimigo queriam atacar ele. Só que a Bíblia diz que o Senhor livrou ele. E a palavra do Senhor vai dizer, no versículo número 32, assim chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. Agora perceba um detalhe, a oração que ele fez no versículo número 21, antes de partir, ele orou primeiro. E a oração que ele fez Deus livrar ele do inimigo. Então ele vai chegar a Jerusalém. Ele só chegou porque orou primeiro. Só que uma coisa que eu acho interessante, e eu preciso que você dobre a sua atenção, no versículo número 9, a palavra do Senhor vai dizer que depois que Esdras chega em Jerusalém, a Bíblia diz que depois de 3 dias, Esdras ele começa a pensar ali os utensílios da casa do Senhor. E a Bíblia diz assim, Esdras capítulo número 9, presta atenção. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram me dizer: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com as mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Irmão, olha que tremendo, presta atenção nisso aqui. Depois que Esdras saiu da Babilônia para Jerusalém, a Bíblia diz que chegaram até Esdras e falaram assim: ó, você não sabe o que aconteceu. O povo que saiu da Babilônia e veio para Jerusalém começou a se incluir com as mulheres moabitas, com as mulheres hititas. Eles não se afastaram daquele povo vizinho. Irmão, Deus tinha dito para o povo:
não se ajunta com esse povo. Exclui esse povo da presença de vocês. Deus tinha dito para Moisés, Moisés, fala para esse povo, não ter amizade, não ter vínculo, não se casar com a Amonita, com o Hitita. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o povo tornou a fazer tudo de novo. Começaram a se casar com mulheres moabitas, com hititas. E falaram para Esdras, o povo não se separou das mulheres amonitas, hititas, moabitas. Estão aqui se vinculando tudo de novo. Ficaram 70 anos na Babilônia. Mas quando voltaram, começaram a praticar tudo de novo. Não aprenderam. Ficaram tanto tempo sofrendo na Babilônia, na mão do inimigo. Mas quando voltaram, tornaram a fazer tudo de novo. Não aprenderam com erro. Eita glória, eu vou falar de novo. Irmão, isso aqui é muito forte. Eu procurei entender, eu falei, Deus, não entendi. Esse povo ficou 70 anos na mão do Nabucodonosor. Tinha sido levado a cativo. Tinha sofrido na Babilônia. Só que quando eles voltam, eles vão fazer tudo de novo. Vão se casar com Moabita. Vão ter vínculos com Hitita. Não vão se separar. Ou seja, ficou sofrendo na mão do inimigo. Mas quando voltaram para a Babilônia, praticaram tudo de novo. Tem gente que não aprende com erro. Filho, sofreram na Babilônia. Foram castigados. Mas mesmo assim não abandonaram a prática de antes. Começaram a fazer tudo de novo. Aí a Bíblia diz que falaram para eles, oi, você não sabe. Foi os líderes que estão confirmando essa atitude fiel. Pera aí, quem é que estava fazendo isso? Os líderes estavam apoiando. Os líderes que era para divertir, estavam aceitando aquela atitude infiel. Eita, tem líderes que não está corrigindo, está aceitando. Não, vou repetir, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão, olha que tremendo. Falaram para Esdras, você não sabe. Aquele povo que saiu da Babilônia e está aqui com nós, começou a fazer tudo de novo. Estão se casando com as mulheres hititas, com aqueles povos vizinhos de novo. Estão com a mesma prática. E falaram assim no versículo número 2. Ele e seus filhos se casaram com as mulheres daqueles povos. E misturaram descendência santa. Peraí, o que eles falaram? Misturaram descendência santa. Porque Deus tinha dito para o povo, lá em Êxodo 19, Deus falou assim, Moisés, diga para esse povo que eu tirei do Egito, eles são uma nação santa, um povo eleito. Deus tinha considerado o povo como um povo santo. Deus não queria que eles se misturassem com hititas. Deus não quer que você se ajunta com tais tipo de pessoas. Tem pessoas que Deus quer distância. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha o que falaram para Esdras. Misturaram a descendência santa. Estão misturando o que é santo com o impuro. Estão tendo vínculo. Eita glória. Luz e trevas não tem que ter comunhão, filho. Eita Jesus, eu vou falar. Eita glória. Olha que tremendo, irmão. Falaram para Esdras. Esdras, misturaram a nação santa com esse povo incircunciso, com esse povo impuro, com esse povo que tem práticas repugnantes. Estão se misturando, Esdras. E digo para você, é os líderes que estão apoiando. Olha o que falaram para Esdras. Os líderes e oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Quem estava responsável por aquilo? Os líderes. Os líderes estavam aceitando aquele erro. Os líderes sabiam que estava errado, mas não advertia. Eita, eu vou falar. Se você é líder de uma igreja e você sabe que está errado e está aceitando, eita, filho, a Bíblia diz que o Senhor odeia quem justifica o ímpio. Eita Jesus, isso aqui é muito forte, irmão. Eles estavam fazendo isso, eles estavam aceitando. E Deus tinha dito para não se casar com essas mulheres. Só que o povo tornou a fazer tudo de novo. Começaram a se casar, começaram a se misturar. Eu vou falar, tem pessoas que Deus não quer que você se mistura. Tem pessoas que Deus quer ver você distante dele, porque Deus sabe. Tem pessoas que vêm perto de você que é para contaminar você. Deus não quer que você se mistura, filho. Você é uma nação santa, você é um povo escolhido. Então por que você vai se misturar com pessoas que não têm compromisso com Deus? Eita, eu vou falar, Jesus. Eita glória. Você lembra de 1 Reis 11? O que Deus falou para Salomão? Salomão, não se casa com essas mulheres adonitas, hititas. Só que a Bíblia diz que Salomão se casa. E Salomão perverteu seu coração, porque se casou com pessoas que não eram para casar. Então percebe, tem pessoas que Deus não quer que venham para perto da gente, porque Deus sabe que essa pessoa pode prejudicar, pode te afastar dele, filho. Por isso que Deus está divertindo o povo. Porque tem pessoas que Deus não quer que a gente se junta, filho. Deus não quer que bode se mistura com ovelha. Eita, Deus não quer que trigo e joio fica ali, ó.
Filho, você é trigo. Você é bode, filho. Eita, olha que tremendo isso aqui. Presta atenção, irmão, presta atenção. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é pra quem tá entendendo, filho. Escuta só. Irmão, olha que negócio tremendo. Quando falaram isso para Esdra, a Bíblia diz que Esdra ele vai rasgar sua roupa, vai puxar o cabelo, vai tirar. Por que ele está fazendo isso? O sinal de roupa rasgada na Bíblia significa arrependimento. Então Esdra começou a se arrepender. E você vai ver que Esdra começa a orar. Ó Senhor, tem misericórdia por causa desse povo. Aí resumindo. Aí lá no capítulo número 10, a Bíblia diz que quando todo mundo viu Esdra chorando, eles vão cercar Esdra. Até as crianças, os adultos vão começar a chorar com Esdra. E a Bíblia diz que os homens vão falar assim para Esdra: ó, essa culpa está vindo sobre nós, porque a gente casou com as mulheres que não eram para casar. Nós sabemos. Lá no versículo de número 3, você vai ver que tem um homem chamado Zecanias. Zecanias começa a falar: Esdra, se levanta. A gente sabe que a gente foi infiel a Deus. A gente casou com um povo que não era para casar. A gente está tendo compromisso com um povo que não era para ter. Nós sabemos disso. Só que vamos fazer o seguinte, Esdra. Nós vamos mandar essas mulheres embora. Escuta só. A Bíblia diz que quando Esdra viu aquilo, Esdra se agradou. E Esdra falou assim: tudo bem. Aí você vai que no capítulo número 10, a Bíblia diz assim, presta atenção. Eu vou resumir. No versículo número 10, Esdra 10:10. Então os sacerdotes, Esdra levantou e disse: vocês têm sido fiéis, se casaram com mulher estrangeira, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse o seu pecado ao Deus dos seus antepassados e faça a vontade dele. Separe-se do povo vizinho e das mulheres estrangeiras. Irmão, Esdra, ele baixou um decreto, falou assim: ó, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão ter que separar dessas mulheres do povo vizinho. Se você tomar leitura, você vai ver que aqueles homens começou a separar daquelas mulheres. Por quê? Porque não era povo, que não era para se juntar. Então eles vão ter que separar, vão ter que se divorciar daquelas mulheres e mandar embora. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou querer que você mantenha distância de pessoas que não têm compromisso comigo. Deus não quer que a gente fique vinculado com pessoas, filho, que não têm compromisso. Pode perceber que aqueles homens começou a mandar aquelas mulheres embora. Falou: ó, eu vou ter que dispensar vocês. Por quê? Porque o meu Deus que eu sirvo tinha dito por meio de Moisés que não era para vocês se misturarem. Eu estou ciente que foi a gente que casou com vocês. Só que eu vou ter que me separar de vocês. Você vai ver que aqueles homens começam a se desfazer das mulheres. Ou seja, eles confessaram que pecaram através daquelas mulheres. Agora vão ter que abandonar. A Bíblia diz que quem confessa e abandona alcança misericórdia. Então esses homens vão ter que ter essa atitude. Confessar e abandonar. Mandar aquelas mulheres embora. Porque eram mulheres pervertidas, filho. Eram mulheres que faziam o povo de Israel pecar. Então não poderia ficar ali. Porque tem gente que fica perto de você, pode influenciar você. É por isso que é melhor manter distância do que estar perto, prejudicando você. Aí você vai ver que aqueles homens mandaram aquelas mulheres embora. Olha que tremendo, irmão. Olha que negócio forte. Se você tomar leitura, a Bíblia diz que todo mundo ali concordou e dispensar aquelas mulheres com seus filhos. Olha que tremendo. Tem pessoas que Deus não quer que fique perto. É melhor manter distância do que por perto, te prejudicando. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.